Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Então, hoje teremos aula de língua portuguesa e vocês vão abrir aí o livro de vocês lá na. O livro Emar e Ler e Escrever. Antes de fazer o Emar e Ler e Escrever, vocês vão copiar o cabeçalho aí no caderno de vocês. Então, lá no Emar e Ler e Escrever, vocês vão abrir na página 174 primeiro. Depois a gente vai fazer a 173. Bom, então lá na 174, atividade 1D, leitura colaborativa de texto jornalístico. Jornal O Curiosinho, o jornal para crianças. Então, antes de fazer a leitura, vamos pensar aqui. Olhando o título, Animais Desaparecidos, né? E olhando a imagem, sobre o que vocês acham que vai falar esse texto? O que será que vai falar esse texto? Pensem aí antes da leitura. Pensaram? Então tá bom. Então vou fazer a leitura aqui, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Tá bom? Então, os animais desaparecidos. Os animais estão desaparecendo? Até o ano de 2014, cerca de 60% de animais e plantas de diferentes espécies desapareceram do planeta. Segundo informações do relatório Planeta Vivo 2018, nos países como o Brasil, onde o clima é tropical, esse número sobe para 89%. O peixe-boi marinho, por exemplo, é um dos animais mais ameaçados de extinção dos litorais do Nordeste. Na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo, pois a área está sendo desmatada. O que significa desmatada? Estão cortando as árvores, cortando as matas, certo? E os animais ficam sem abrigo e sem alimentos. Outros fatores que oferecem risco à vida das espécies são as queimadas e as poluições. Um caso recente foi o vazamento de petróleo na região litorânea do nordeste do país. O petróleo afeta a vida marinha. O que é a vida marinha? São os animais que vivem no mar, como, por exemplo, as algas, que são muito importantes para a cadeia alimentar, prejudicando a digestão dos animais, entre eles o peixe-boi marinho, as tartarugas e os golfinhos. Muitos animais correm o risco de desaparecer. Seria como se nunca estivessem habitado o planeta Terra. Os animais que poderiam desaparecer do planeta Terra são arara azul, lobo-guará, rinoceronte branco do norte, tigre chinês, tatu-bola, entre outros. E você, o que pode fazer para ajudar? Bom, então, o que nós podemos fazer para ajudar? A nossa parte, o que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte? A nossa parte é não colaborar com a poluição, né? Por exemplo, quando nós vamos visitar um lugar, por exemplo, assim, um parque, um zoológico, ou na praia mesmo, nós podemos jogar lixo no chão, lixo assim na areia ou no mar? Não. Na mata, quando nós vamos numa trilha, podemos jogar lixo na trilha? Não, porque tudo isso pode prejudicar as vidas que vivem ali, os animais daquela região. Então, nós não podemos. A nossa parte é colaborar com a não poluição. A gente não pode ajudar a poluir. Por exemplo, chupa uma bala e joga papel no chão. Isso daí, quando eu faço isso, eu tô colaborando, eu tô ajudando a poluir o planeta. E, consequentemente, prejudicando também os animais. Tá bom? Então, agora nós vamos voltar lá para a página 173 e vamos responder as questões. Então, na verdade, a gente já perguntou essa, né? Do que vocês acham que irá tratar o texto, né? Então, vocês já perceberam, fala sobre o que falou esse texto? Os animais que estão desaparecendo, né? Daí aqui, 2. Os animais que estão desaparecendo, já ouviram alguma notícia ou informação sobre esse assunto? Acredito que você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre os animais em extinção, né? Sempre fala na televisão, sempre, e acho que na sala de aula nós também conversamos alguma coisa sobre isso antes de entrarmos na nossa quarentena, certo? 3. O número de animais que estão desaparecendo podem ter aumentado desde que o texto foi escrito. Por quê? Quando que foi escrito esse texto? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá na data. Quando que foi escrito esse texto? Olhem lá na data, em cima do animal, aqui está a data que foi escrito.
Será que depois que foi escrito aumentou o número de animais? O que vocês acham? De acordo com o texto, na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo. Por quê? Quais são as outras ações humanas que contribuem para a extinção dos animais, segundo o texto? Então, o que acontece? O que as pessoas fazem que contribui para a extinção dos animais? Né? Desmatamento, queimadas, poluição da água, né? O petróleo que está sendo derramado, certo? O vazamento do petróleo que ocorreu recentemente na região nordeste do nosso país está prejudicando a vida marinha. Que animais estão sofrendo com essa ação? Então, o que é o petróleo? O petróleo, ele é um combustível fóssil e ele é formado no fundo da terra, bem no fundo da terra, e ele demora, assim, cerca de milhões, milhares de anos, assim, para ele se formar. Ele se forma através da decomposição dos animais mortos, né? Animais e seres mortos, né? Então, daí ele vai se formando com os anos, né? Demora muito tempo, e daí o petróleo surge. O petróleo é matéria-prima para a fabricação de gasolina, de óleo diesel e outros materiais, né? Entre outros. E então, lá nessa região do Nordeste, aconteceu um vazamento de petróleo e está prejudicando as vidas marinhas. Então, que animais que tem lá no mar, lá que está sendo prejudicado? Então, tá no texto aqui, certo? Então, é só achar no texto aqui. Então, quais animais que vivem no mar aqui que estão sendo prejudicados, né? Agora, retomando. Então, agora, o que vocês vão fazer? Essas questões aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essas aqui, ó, vocês vão responder no caderno. Essas aqui de cima, não. Essas aqui de cima, vocês só vão conversar aí com a mãe de vocês. Só para entender o texto. Agora aqui vocês vão registrar. Então, qual o assunto? Então, vamos ver a primeira aqui. Qual o assunto principal do texto? O que é assunto? Sobre o que o texto está falando? Né? Sobre o que o texto fala? Qual é o assunto? Né? Daí aqui a outra, o que acharam do texto? Então, vocês vão colocar lá no caderno o que vocês acharam do texto, certo? E daí a outra, o que poderia ser feito para evitar a extinção dos animais? Então, o que nós podemos fazer para evitar a extinção dos animais? O que o homem pode fazer? O que as pessoas podem fazer para evitar que os animais desapareçam? Então, vocês vão registrar lá no texto as respostas. No texto não, no caderninho de vocês, tá bom? Agora aqui a última, concordam que os animais estão desaparecendo ou tem uma opinião diferente sobre esse assunto? Vocês concordam com o texto? Você concorda que esses animais estão desaparecendo, corre o risco de desaparecer, ou vocês têm alguma outra opinião? Vocês acham que não, que isso não vai acontecer? Então registrem para mim, tá bom? Então é só, e qualquer coisa é só chamar.